Você conhece esse esporte? Você já viu os jogadores ali fazendo essa preparação que vocês estão vendo? O que vocês estão assistindo é o rugby. E esta seleção que está aparecendo aqui na tela é a seleção da Nova Zelândia. Eles são chamados de All Blacks por conta do seu uniforme, que é todinho preto, como vocês estão vendo. Esta dança, ela é bem intimidadora, né? Então você vê que eles fazem algumas caretas ali na preparação para a partida, mas ela tem uma origem muito interessante. Os maoris, os povos que viviam na Nova Zelândia, alguns existem até hoje, os descendentes dos maoris, eles faziam este ritual antes de ir para uma caça ou para uma guerra. Então, quando a seleção de rugby da Nova Zelândia vai se apresentar, ela faz esse ritual que tem essa dança bem intimidadora, como vocês estão vendo aí. Esta e outras curiosidades vocês vão aprender na aula de hoje de geografia. Então fique aí comigo. Primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma olhada no Google Maps e encontrar aqui esta região do planeta, este continente que é a Oceania. Galera, não confundam Oceania com Austrália. Tá? A Austrália é o maior país da Oceania. Vocês podem ver ele em destaque aqui, mas não é o único. Tem a Austrália, tem Papua Nova Guiné, este país que está aqui ao norte da Austrália. Tem também a Nova Zelândia, olha só, a Nova Zelândia aqui. E também muitas ilhas, centenas e milhares de ilhas muito pequenininhas que formam a Oceania. Outra coisa que nós vamos ver aqui na aula de hoje é o quanto que isso é cobrado em questões de vestibular. Assim você vai ficar mais tranquilo de saber que tem apenas alguns pontos necessários que você precisa conhecer para ir bem no vestibular. Então eu vou mostrar para vocês aqui um site que eu utilizo para fazer provas ou simulados. É um site de uso exclusivo de professores e ele tem todas as questões que já caíram no vestibular, desde as mais antigas até as mais recentes. Olha só o número de questões que tem no total, 144.906 questões. Eu vou aqui no filtro de questões e selecionar geografia, quase 16 mil questões, e eu vou selecionar apenas a Oceania, para ver quantas questões que já caiu sobre Oceania no vestibular. Então, tirei a seleção, vou colocar aqui Oceania. Pouquinho, né, gente? Só 22 questões sobre Oceania. E ainda, vamos dar uma olhada nos últimos anos, quantas questões caíram. Então, 2019, uma questão, 2018, 17... 15, 16. Então vocês vejam que não cai tantas questões assim sobre a Oceania no vestibular. Mesmo assim, nós vamos utilizar essas questões para ter uma referência do que é cobrado no vestibular. Desde 2012 caíram 5 questões. Vamos ver que questões são essas? Vou mostrar para vocês a resposta e tudo, tá? Não é um desafio de você responder a questão, mesmo porque talvez você ainda não tenha um conhecimento sobre a Oceania, mas você vai ver que com o conhecimento básico das regiões do planeta você consegue responder algumas coisas. Primeiro, considere a posição geográfica deste continente, que é a Oceania. As zonas costeiras do continente, ou seja, todo o litoral de todas as ilhas, são afetadas diretamente pela condição natural. Uma questão, diria que nem é tão bem feita, viu, pessoal? Uma questão de clima. Seria a maritimidade. Um pouco óbvio. Olha lá, maritimidade. Não tem muito que a gente aprender sobre essa questão aqui. Outra, uma questão que caiu na FATEC. Essa é interessante. A Austrália em extensão territorial, é o 6º maior país da Terra. A Austrália, não estamos falando da Oceania, sim da Austrália. Localiza-se em uma ilha da Oceania e não faz fronteira com outro país. Lógico, é uma ilha. Possui uma população de aproximadamente 24 milhões de habitantes. Ou seja, gente, vai anotando aí, hein? É um país pouco populoso. Primeira coisa importante para você anotar
além de que a Austrália não é Oceania, ela está na Oceania. A Austrália é um país pouco populoso. As maiores concentrações populacionais da Austrália ocorrem nas proximidades do seu litoral leste e sudeste. Segunda informação para você anotar da aula de hoje. A população da Austrália é mal distribuída. Ela está concentrada principalmente no litoral leste e sudeste. Onde eu estou mostrando com o mouse é onde tem a concentração populacional da Austrália. As maiores concentrações, beleza. Então, qual é o motivo que leva a população da Austrália a estar concentrada nesta faixa aqui? Vamos lá, gente. Olhando no Google Maps, no Google Earth, já dá para ter uma noção do porquê. Por que será que tem essa cor aqui? Puxado para o amarelo, para o marrom. Olha só a resposta, gente. Perceberam? Tudo isso aqui é um enorme, imenso deserto. O grande deserto australiano. Este deserto, ele existe porque a Austrália ela fica mais ou menos na região tropical. O trópico passa bem onde eu estou mostrando aqui. E sempre na zona que fica ao sul do trópico e ao norte do trópico, no caso ao sul do trópico de Capricórnio e ao norte do trópico de Câncer, no hemisfério norte, é uma área de alta pressão atmosférica. Vocês devem lembrar um pouquinho das aulas que nós tivemos sobre clima no primeiro ano. As áreas de alta pressão atmosférica são dispersoras de ventos. Então os ventos eles são empurrados para todos os lados e esta região é uma área muito seca. Então é o clima que dificulta o povoamento da Austrália nesta porção do território. Vamos ver se tem essa opção. Na porção centro-noroeste, olha lá, centro-noroeste, então está dizendo que nesta porção existem dobramentos modernos que impossibilitam o estabelecimento de cidades pela constante ação de terremotos. Nós já sabemos que não é esta a resposta. Depois eu mostro para vocês as placas tectônicas. Segunda opção. A porção centro-oriental do país, centro-oriental. Isso aqui, ó, esta porção. Centro-oriental é habitada por aborígenes que não aceitaram a presença do holandês colonizador e impediram outros assentamentos. Olha só que viagem, gente. Os aborígenes são os povos que viviam originalmente na Austrália. Lembra que eu mostrei para vocês no começo da aula os maoris da Nova Zelândia? Eles são os aborígenes da Nova Zelândia. Os aborígenes da Austrália são parecidos com os maoris da Nova Zelândia, tá? Se um maori ou um aborígene estiver me ouvindo, ele vai querer me matar com um bumerangue na cabeça. Mas assim, é parecido no sentido de que são os povos nativos dessa região. Vou mostrar para vocês um aborígene australiano, hein? Aborígene. Aqui os aborígenes australianos, eles têm suas tradições bem específicas. Eles pintam o corpo assim, olha que interessante. Eles vivem da caça, eles tocam um instrumento. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha, um instrumento aborígene, tipo um saxofone gigante. Olha lá que doido. Isso que faz um barulho, gente. E eles têm uma técnica de respiração constante. Então eles ficam soprando, o instrumento fica ecoando o som do instrumento e eles não precisam parar para respirar. Eles vão fazendo uma respiração cíclica. Se alguém aí toca algum instrumento de sopro e já ouviu falar sobre isso, pode mandar nos comentários, tá? Normalmente quem toca saxofone ou trompete, clarinete, pode conhecer essa técnica. Então eles são os aborígenes. Só que esse povo, gente, ele foi praticamente massacrado e atualmente tem cerca de 1% da população da Austrália é aborígene. E eles são, em geral, apesar dos cuidados do governo ali para tentar manter as tradições culturais dos aborígenes, eles são marginalizados e sofrem ali com a apropriação cultural. Eles tentam manter a sua cultura, mas com dificuldade, assim como acontece com os nativos aqui no Brasil. Então nada a ver, né? Na porção centro-sul
existe grande quantidade de animais nativos, como ursos, impedindo o estabelecimento de povoações. Pô, animal impedindo povoação, gente, eu acho que até se tivesse dinossauro, não tem urso na Austrália, mas até se tivesse dinossauro, o ser humano ia dar um jeito de povoar os lugares que ele quer. Então isso aí tá por fora. Os animais nativos da Austrália é outra coisa que você deve anotar, hein? Ó, já anotou aí? A Austrália é pouco populosa, tem a questão do clima desértico, que impede o povoamento ali numa região. Outra coisa são os animais autóctones da Austrália. Anota essa palavra, gente, ó. Autóctones. Os animais autóctones da Austrália são animais que existem apenas ali. São muitos animais exóticos, alguns bem esquisitinhos e bonitinhos, outros bem famosos, como os cangurus, e outros bem, digamos que, exóticos, como o ornitorrinco, né, gente? Que é um dos mais icônicos animais aí do mundo, porque ele é muito bonitinho, né? Um verdadeiro Psyduck Pokémon, aí para quem tá ligado nos Pokémons. Ele é muito fofo, ele bota ovo, ele nada, ele parece um castor, tem rabo de castor, mas ele é mamífero e, além de tudo, ele tem um veneno em uma das suas patinhas, que é um dos venenos mais fortes do mundo. Então, esses animais exóticos, eles existem por conta da separação da Pangeia. Vou mostrar para vocês o que aconteceu e já explicar por que existem esses animais. Então tá aqui, pessoal. Deixa eu abrir uma nova guia. Olha só. No passado, os continentes, houve um momento que eles eram unidos. E era chamado de Pangeia. Com a separação da Pangeia, formou-se dois grandes continentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Vejam que na Gondwana tem a América do Sul, a África, a Índia, que depois foi formar o Himalaia lá, se chocando com a Eurásia, e a Antártica e a Austrália, e um pedaço que vocês não estão vendo aqui, chamado Zelândia, que é um dos continentes do mundo na atualidade. Eu vou mostrar para vocês logo mais. Com a separação desses continentes todos, a Austrália ficou isolada geograficamente. Então virou ali uma ilha, e os animais, vamos dizer que tinha o emu, o canguru, ou o ornitorrinco, ou esses marsupiais que você vê ali bonitinhos, koalas, em muitos lugares no mundo. Só que quando a Austrália ficou isolada, esses animais conseguiram sobreviver na Austrália, e eles não conseguiram sobreviver em outras regiões do planeta. Então eles foram sendo predados em outras áreas, e na Austrália eles sobreviveram. Interessante, né, gente? Então esta que é uma das explicações mais aceitas, porque existem essas espécies autóctones, ou seja, só tem ali na Austrália. São muitas, inclusive. Letra D. A porção centro-norte é uma das áreas em que mais chove no planeta, inibindo o crescimento de cidades desse local. Gente, se a chuva fosse algo que inibisse o crescimento de cidades, não teria cidade na Indonésia, não teria cidade no Brasil, no norte do Brasil. E outra, o norte da Austrália não é uma das regiões que mais chove no planeta. Um pouco mais ao norte, aqui na Indonésia, em Papua Nova Guiné, Singapura, Malásia, sim. Mas aqui ainda é clima tropical, tem uma estação chuvosa e uma estação seca. Aproveitando os climas aqui da Austrália: tropical, subtropical, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, temperado nesta porção, e aqui tudo desértico e semiárido em volta do desértico. E sempre que tem deserto e clima semiárido e mar, tem presença de clima mediterrâneo. Então aqui tem clima mediterrâneo, aqui tem clima mediterrâneo, que facilita o cultivo de uvas vinícolas. Então o clima sempre tem relação com a agricultura e também com a distribuição das pessoas, mas com a agricultura é muito forte a relação. Aproveitando também,
a relação de clima e agricultura, que você deve anotar. Eu já falei das vinícolas que tem na Austrália. A Austrália é um dos produtores de vinho. Mas a Austrália tem aqui nessas estepes. Estepes são áreas de clima semiárido que tem uma vegetação rasteira, mais amarelada, como se fosse a gramínea, só que mais seca. Eles criam ovinos. A Austrália é o maior produtor de ovinos do mundo. Professor, ovino do quê? Ovino de codorna? Ovino de Páscoa? Não, gente, não é ovinho, não. É ovino. Estou falando de animais ali como a ovelha, tá? E a Austrália é o maior exportador mundial de lã. Tem até campeonato de tosquear ovelha na Austrália, acredite se quiser. Já nesta porção leste, como aqui é clima temperado, a produção de grãos é muito forte. Então, trigo e outros tipos, centeio, aveia, cevada. Já na região de clima mais tropical e subtropical, você vai ter cultivo de produtos tropicais também, até frutas. No entanto, o que é o grande destaque econômico para a Austrália é o setor de mineração, já que a Austrália tem grande quantidade de recursos minerais em seu território. O que nos resta é, na porção centro-oriental, se localizam grandes desertos, o que dificulta a ocupação humana dessas áreas. Opa, eu já ia falar que estava errado o exercício, mas eu que li errado. Não sei se vocês perceberam. Centro-ocidental. Agora sim, centro-ocidental. Então, para cá é ocidental, para cá é oriental. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exercício? Um exercício de somatória. Esse exercício, para a gente ganhar tempo, ao invés de a gente ficar gastando energia com ele, nós vamos ver a resposta. Ó. Todas são corretas. Então eu vou ler, você acompanha a leitura junto comigo e vai fazendo as suas anotações e eu vou fazendo os meus comentários. Entre todos os continentes do mundo, a Oceania é o que apresenta a menor área, somando em seu interior a Austrália, a Nova Zelândia e todos os seus arquipélagos. Não tenho que comentar, é isso aí, eu já expliquei isso para vocês. Aproximadamente 90% do território da Oceania corresponde à Austrália. As demais áreas são arquipélagos menores. Melanésia, Micronésia e Polinésia. Eu vou mostrar no mapa para vocês. São 3 divisões adotadas para compreender melhor cada conjunto de pequenos países e territórios da Oceania. A Nova Zelândia, cuja capital é Wellington, é o segundo país mais importante da Oceania. Todas as terras emersas estão localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio, da Nova Zelândia. Olha lá, gente, lembra que eu falei que o trópico passa por aqui? Olha onde está a Nova Zelândia. É um país de clima temperado, é um país altamente desenvolvido também, assim como acontece com a Austrália. Falando em Nova Zelândia, não sei se vocês conseguem perceber, aqui tem áreas mais escuras que indicam maiores profundidades. Em todo o entorno da Nova Zelândia tem algumas áreas muito claras que são águas muito rasas, gente. E olha só que coisa maluca. Tudo isso aqui era encaixado juntamente com a Austrália e preso lá na Pangeia. Quando teve a separação, isso tudo é um continente. Ó. Isso inteirinho é um continente. Ele se separou e daí, devido à movimentação da placa, ele ficou submerso. Mas muitos consideram este como o menor continente do mundo. Apesar de estar submerso, ele pode ser considerado sim um continente. E só tem uma parte dele que está acima da água, que é a Nova Zelândia. Esse continente é chamado de Zelândia. E diferente do que acontece com a Austrália, que não tem terremoto, olha onde a Nova Zelândia está, gente. Bem no limite das placas tectônicas. Então é um país cheio de montanhas, vulcões e também que está sujeito a ter terremotos. Aqui você consegue enxergar o limite das placas. Ó. Inclusive, o limite das placas é o responsável pela formação de montanhas e o topo dessas montanhas aparece acima do mar, formando ilhas. Então, são ilhas de origem tectônica, ilhas vulcânicas. Outra coisa legal, gente, que vocês devem conhecer, aproveitando a deixa,
é que a Austrália possui a maior barreira de corais do mundo. São mais de 2.000 quilômetros de extensão de recifes de corais, que são seres vivos, que eles vão fazendo ali sua estrutura de calcário em cima dos outros que já morreram. Então isso acaba formando uma montanha mesmo de corais. Isso acontece aqui na Austrália e ela está muito ameaçada por conta do aquecimento global e também da poluição dos oceanos. Galera, continuando, a Austrália possui... Cadê? Tá. É o segundo maior país mais importante. Todas as suas terras estão abaixo do Trópico de Capricórnio, como eu já disse. A Austrália possui ao norte clima equatorial e tropical. A leste, área de grandes cidades australianas. O clima se apresenta mais subtropical e temperado. E ao centro, clima desértico. Ao norte, equatorial e tropical. A leste, clima subtropical e temperado, onde tem as maiores cidades. E no centro, oeste, grandes desertos. Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos, com alta qualidade de vida. Os dois estão entre os 10 melhores IDHs, isso em 2014, mas atualmente também eles são um dos melhores IDHs do mundo. A Austrália, se eu não me engano, está na segunda posição, inclusive. E um último exercício aqui, tem mais um depois, vamos ver esse outro. Vamos lá. A Austrália não recebe fluxos migratórios significativos. Poxa, gente, já está errado, né? A Austrália recebe muitos imigrantes, apesar de ser considerado um país industrializado. Ela é considerada um país desenvolvido, apesar de não ser muito industrializado. O setor primário e terciário são muito fortes. O terciário é o mais forte de todos. O primário é muito forte também, por causa da mineração. E ela recebe muitos imigrantes, porque é um país desenvolvido, atrativo e, além de tudo, que é pouco populoso. Então ele carece de mão de obra e muitas vezes japoneses vêm muito para a Austrália e pessoas do mundo inteiro também. A Austrália foi colonizada pela Inglaterra, então é um país de maioria... ela fala inglês, né? A maioria da população é branca, mas ela recebe muitos imigrantes asiáticos na atualidade. Falso. 1. O subsolo da Austrália é rico em reservas minerais. Já falei para vocês. Entre as quais se destacam ouro, carvão, níquel e bauxita. Quando você não sabe, dificilmente vai ser o mineral que está errado, tá? E sim o conceito. E o conceito está correto. A Austrália é rica em minérios. Grande extensão e diversidade geológica. E, finalmente, o setor terciário, que representa cerca de 70% da economia do país, vem se consolidando pela prestação de serviços qualificados e pelo desenvolvimento de tecnologia de ponta. Perfeito, é um país desenvolvido. Então, respostas corretas, 2 e 3. E para terminar, este exercício aqui, que eu acho que é o melhor, caiu na UERJ, segunda fase, ele pede para que você faça uma comparação entre a Austrália e o Canadá. Você consegue traçar aí algumas comparações entre os dois países? Então, começando, duas características geográficas que são comuns à Austrália e ao Canadá. Podemos citar a grande extensão territorial, os dois são países muito extensos, entre os 10 maiores países do mundo. E segunda, podemos citar o extenso litoral. Olha o tamanho do litoral da Austrália e olha o tamanho do litoral do Canadá. Além disso, os dois países eles têm saída para mais de um oceano. Isso facilita bastante o comércio e a posição estratégica desses países. Fora isso, gente, tem o fato dos dois serem países pouco populosos e pouco povoados e com a população mal distribuída. E a segunda pergunta é a distribuição da população em função do clima. No Canadá, a população está localizada mais ao sul do país, principalmente junto à fronteira dos Estados Unidos e aqui junto aos Grandes Lagos, porque a região centro-norte do país é extremamente fria, o que dificulta muito o povoamento. Já na Austrália, a população está concentrada mais no litoral oriental, no litoral leste e sudeste. Isso acontece por conta do clima desértico que ocupa a maior parte da Austrália na porção centro-ocidental, como a gente viu nos exercícios anteriores.
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aprendido mais sobre a Austrália, a Nova Zelândia e sobre a Oceania. Eu volto com uma outra aula mostrando uns slides num aplicativo do Google que chama Jamboard, e eu vou fazer uma próxima aula bem curtinha, rapidinha, só recapitulando as coisas que eu já falei nessa aula. Então, não perca a próxima aula.